Gente do céu, não tem live hoje não? Tem sim, senhora, eu tô atrasadíssima, mas tem live hoje sim, senhora. Desculpa o atraso, quer dizer, não tem ninguém aqui me ouvindo ainda, mas quando vocês entraram... É estranho, né, fazer... Bem-vinda, 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 meninas! Correria total nesta manhã. Peraí. Gente, bom dia. Tô tentando entrar aqui no YouTube. Ver se eu consigo. Eu acho que eu tô com algum problema no meu computador. Não vou conseguir fazer no YouTube hoje. Vou ter que reiniciar meu computador. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tuane, eu não vou conseguir fazer o meu computador. Tava com algum problema mesmo, por isso que eu não tava conseguindo. Tá falando que minha câmera tá sendo usada em outro aplicativo que eu não sei qual que é. Bom, mas vamos lá, povo. Vou conseguir ver vocês aqui agora. E aí, como é que vocês estão? Sexta-feira. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Ellen tá aí, Jaiana tá aí, Rit Souza tá aí. Quem mais que tá aí? Deixa eu ver. Thaisa. Bom dia. Fala a frase. Qual frase? Menina, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-papo. Vou impactar? Eu sou Luísa Nunes e meu objetivo é impactar a vida de centenas de milhares. Mulheres serão mais felizes no seu dia a dia, crianças terão futuros mais promissores e homens farão mais nesse mundo por minha causa. E na live de hoje, a gente vai falar o que a Luísa faria. Eu achei que eu não ia lembrar a frase, mas eu lembrei. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso hoje. Eu falei alguma coisa nos stories que eu ia falar sobre isso hoje. Deixa eu ver o que era. Porque eu nem lembro mais. E aí, vamos fazer o seguinte. Vocês me mandam perguntas aqui e eu respondo de vocês aqui, né? Já que a gente tá aqui junta. Vamos fazer isso? Aqui, meu cabelo. Tô querendo imitar, sabe o quê? Vikings. Já assistiram Vikings? Nossa, eu tô muito apaixonada em Vikings, só que meu marido parou de gostar. Então tá difícil eu ficar assistindo. Mas os cabelos das mulheres dos Vikings, que coisa mais linda. Eu vou aprender a fazer. Mas eu não aprendi direito, não. Eu não sei como é que faz. Eu vou procurar na internet esse fim de semana e vou aprender a fazer o cabelo das mulheres dos Vikings. Fiquei até com vontade de colocar extensão de cabelo, sabe? Só pra ficar igual a mulher de Vikings. Nossa, as mulheres são muito fenomenal. Gente, no Vikings... É um seriado, tá? Vou falar sobre isso um pouquinho, porque eu acho muito fenomenal essa parte. É o seguinte, os Vikings foi um povo, pelo que eu sei, um povo que viveu muito, muito tempo atrás. Foi antes... Não vou falar isso não, porque eu não sei, tô falando merda aqui. O ponto é o seguinte... Lá dentro do pessoal, né, de Vikings, as mulheres eram iguais aos homens. Não tinha esse negócio da mulher ser submissa, da mulher não poder trabalhar, da mulher não poder lutar, não tinha nada disso. Elas eram iguais aos homens. Aí é muito maneiro que a mulher... elas são fortes, sabe? Elas se viram, elas brigam não, como é que fala? Lutam, né? E aí tem um episódio que o marido da mulher... o marido mó grotesco, mó babaca, né? Ele quer, tipo, estuprar a mulher, né? Fazer sexo com ela contra a vontade dela naquele momento, e doendo e tudo mais. E ela se vira pra ele, minha filha, levanta assim, ó, e pai, briga com ele, e ela não é estuprada. Depois, ela chega um ponto que alguém mata o marido dela, né? Na hora que ela tá... Não, aí depois chega uma outra cena, então isso aconteceu lá, beleza. Chega uma outra cena que eles estão almoçando, né? Jantando, sei lá, e ele começa a querer tirar a roupa dela e mostrar ela pelada pras pessoas, pra humilhar ela mesmo, sabe? Minha filha, ela levanta e se defende, é muito maneiro. E aí um cara vai lá e mata esse marido dela nesse dia. E aí chega um outro momento, olha isso, que ela tá deitada na cama dela, dormindo, indo pra dormir, né? Só que ela tá nesse momento
que muita gente estava contra ela nesse lugar, né? Essa é a Lagertha, que é a minha preferida. Eu falo com meu marido, eu sou a Lagertha, é a minha preferida. Depois vocês me falam qual é a preferida de vocês, que pra quem assistir Vikings. Inclusive vou falar da Lagertha hoje, nessa live de agora, porque o que a Luísa faria, eu seria a Lagertha na vida. Olha esse episódio que aconteceu. Ela tá lá deitada na cama dela, mulher, deitada, indo dormir. De repente, ela ouve o barulho, começa a chegar, tipo, uns 7, 8 homens que iam estuprar ela. Ela se levanta, gente, e pá, 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 briga na mão, tá? Na raça, não tem arma, nada disso não. Na raça, ela briga com os 8 e ninguém toca nela. É muito chique. Vocês gostam de Vikings? Tô falando de Vikings pra quem tá entrando agora. Me conta quem que é a sua personagem preferida de Vikings, de mulher. E aí, vamos falar dela, porque ela passou por uma situação muito, muito horrível. E a maneira que ela liderou essa situação, que ela passou por essa situação, ó, até arrepia. Porque é exatamente o que a Luísa faria. Assim, né? Eu gostaria de fazer, eu queria ter força pra fazer desse jeito que ela fez. Olha o que aconteceu. O marido dela é o Earl, não sei como é que fala isso em português. Ele é tipo um duque, assim, uma pessoa muito importante lá na comunidade deles. Depois ele até se torna rei. Então ela é tipo a, né, principal ali naquele momento, naquela comunidade e tudo mais. E ele sai pra lutas, ele sai pra conquistar territórios, ele sai pra fazer um monte de coisa. Então ele vai e ela fica pra cuidar do reinado deles ali, né, do reino deles ali. É o Ragnar, isso mesmo. Mas é com R, né, o Ragnar. Pelo menos aqui em inglês a gente fala. Earl Ragnar. E Earl, como é que é o nome dela? Lagertha. Ai, gente, eu sou muito apaixonada nela. Aí o marido dela vai nessas excursões que eles têm assim e tudo mais, leva o filho deles, que é pequenininho na época, tipo 7, 8, 9 anos, e ele fica com outra mulher. Aí ele vai, né, trai a mulher dele, fica com outra mulher, e aí eu fico entre Lagertha e Ragnar, melhor casal, né? Mas de mulher, então, você prefere a Lagertha. Beleza, eu também. Aí ele volta pra casa, né? E não sei se o filho deles conta pra ela que ela traiu, tudo bem, mas ela segue a vida, sabe? Normal. Só que depois a menina com quem ele teve relação sexual lá, né? Que traiu a mulher dele com, né? Ela volta e ela tá grávida. E ela chega e fala, esse é o filho do Ragnar. Gente, a Lagertha, ela simplesmente fala pro marido dela, né, que ele vai... Eu não sei se ela fala que ele vai ter que escolher, ou ela deixa muito claro isso, alguma coisa acontece. Eu sei que no final das contas, morri de ódio dele. Pois é, no final das contas, ele ficou numa situação muito complicada, né, porque ele tinha família, tinha lá o filho com a Lagertha, tinha o reino lá com a Lagertha, e essa mulher, princesa de outro lugar lá, vem e fala que tá grávida com o filho dele. Ele fala, pô, não vou abandonar meu filho. E a menina fica. E a menina que veio, gente, a loucura do negócio. A menina que veio, ela falou, tipo, pra mim tá de boa ficar todas nós aqui. Tipo, nós duas vamos dividir o mesmo homem. Pra mim tá de boa. Ela tava super de boa com isso. A Lagertha falou, nem pensar. Ela montou num cavalo, né, juntou as coisas dela e foi embora, gente. Eu achei muito fantástico. Tipo assim, eu não aceito isso. Essa escolha que você tá fazendo, então beleza. E ela fala pro filho dela, filho, você pode escolher com quem você quer ficar, numa boa, comigo ou com seu pai. E aí o menino resolve ficar com o pai. E aí ele fala, né, o menino mó triste, não sei o que, mas ela vai ficar com o pai. Ela vai, e aí ele sai correndo, ele vai atrás dela, e mesmo assim ela fala, não, você já fez sua decisão. Tipo assim, ela nem... O que eu acho legal dessa cena é que você vê claramente que ela não tá pedindo pra ele escolher ela. Ela não tá mostrando o que ele tá perdendo. Ela não joga nada na cara dele, nada. Ela age como Luísa Nunes agiria, no cavalo dela, bonitona. E eu acho que eu agiria assim, né, gente? Que eu acho muito chique. Aqui, a série que eu tô falando é Vikings. Ela, no cavalo, tipo assim, ela tá pronta para ir para a próxima parada da vida dela. Ela não quer nem saber do Ragnar mais. É o amor da vida dela, é o marido dela, o pai dos filhos dela, né? E ela tá, tipo, de boa, pega o cavalo e vai. A mulher forte, determinada, sabe? Dona de si. E tá, ela sofreu muito com isso? Claro que sofreu. E ela vai para um outro... Aí nesse meio tempo, o filho vem correndo de cavalo e tudo mais e resolve ir com ela. E aí ela leva o filho e vai para outro lugar.
ela chega nessa outra comunidade, não sei o que acontece lá, eu não lembro se mostra, acho que não mostra essa parte. Ela vai pra essa outra comunidade e lá ela se casa com o Earl daquela comunidade, que é tipo, sei lá, o Duque, o principal lá, o líder, né, daquela comunidade. Se casa com ele, só que ele é um cara muito babaca. Então aí ele se torna o padrasto do filho dela, né? E ele é babaca com o menino, ele manda em todo mundo, ele muito babaca. E aí ela vai vivendo isso. O que eu acho legal dessa história é o seguinte: é horrível que o marido dela traiu ela? Horrível. É horrível que eles deram azar da menina ficar grávida? Horrível, tá? Ela merecia isso? Não merecia, gente. Ela é muito foda, bonita. Nossa, ela é maravilhosa. Uma das artistas mais lindas que tem. Não sei o nome dela na vida real, não. Mas ela é linda demais. Linda, forte, determinada, ousada. Mas cagada acontece na nossa vida. Coisas ruins acontecem na vida de todos nós. E aí ela não para pra ficar se lamentando. Ela não para pra pedir que ele mude. Ela não fica questionando. Ela segue o caminho dela dentro dos princípios dela. Tipo, eu não vou dividir meu marido. Desculpa, mas não vou, tá? Beleza. E vai, né? Eu acho até... Eu perdi a primeira temporada. Eu não assisti muito bem a primeira temporada. Eu acho até que tinha uma coisa de dividir o homem e tudo mais. Ela... Não sei se ela dividia. Eu sei que nesse momento ela não quis mais. Né? Ela foi, pegou e foi pro caminho dela. E aí ela se casa com esse cara babaca, horrível, que trata ela mal e não sei o quê. E aí acontece que num episódio que ele tá lá querendo humilhar ela... Alguém vem, né, na defesa dela e mata o cara. Falei defesa entre aspas porque esse cara que mata, depois ele quer, né, colher os benefícios disso, quer se casar com ela, quer pegar o reino e tudo mais. E ela se torna a dona do pedaço, porque ela estava casada com o cara. O cara morre, ela se torna a líder. E como não tinha esse negócio de divisão de homem ser mais poderoso que mulher, não tinha nada disso na época, ela se torna a líder daquele lugar. E ela conquista ali, então, o seu próprio... Vou falar reino, não é reino, tá, gente? Uma comunidade, a sua própria comunidade. O que naquela época era extremamente importante, porque o poder maior que eles tinham estava na força das pessoas lutarem, porque eles lutavam pelas terras, eles lutavam para conquistar o território e tudo mais. Então, assim, ela conquistou o seu próprio reino. Então, ela passou por uma situação muito difícil, totalmente injustiçada, né? Pessoas fizeram coisas erradas com ela e por manter os princípios dela, por ter força e dignidade, ela foi atrás e conseguiu a própria comunidade dela. E aí passou por eles passaram por um momento que o Ragnar, né, o ex-marido dela, precisou de fortalecimento de pessoas, de força humana para vencer uma guerra que eles tinham lá, uma batalha que eles tinham lá, uma coisa que eles tinham para fazer. E ela mandou um mensageiro mandar a mensagem. Olha que chique isso, gente. Mandar a mensagem pro Ragnar, né, que é, nesse caso, o ex-marido dela. Ele tem a comunidade dele lá, ele líder de uma comunidade, ela líder de outra comunidade. E ele precisando de ajuda. E aí ele mandou mensageiros para todas as comunidades ao redor falando: preciso de ajuda para lutar contra esse inimigo. E aí ela manda um mensageiro falando: eu tenho os recursos, eu tenho os homens, eu tenho os sei lá, lutadores, né? As pessoas que vão lutar. Quer encontrar comigo? E aí ele fica meio com essa pessoa, né? Meio, como é que fala? Esse líder, que ele não sabia se era homem ou mulher, né? Esse líder desse reino, que não estava exposto quem que era, né? Esse líder, né, em segredo. E aí ele vai encontrar com esse líder, que é a Lagertha, a ex-mulher dele. E aí ela fala: eu não falei que era eu porque eu fiquei com medo de você não querer me encontrar, mas eu tenho um reino agora, eu tenho as forças e eu posso lutar com você. E aí ele aceita, porque ele não tem como não aceitar, porque ele precisa de ajuda de qualquer forma. Ela pega as tropas dele, vem pra encontrar com ele. E aí a bonitona lá, a mulher dele agora, que tá parindo filho um atrás do outro, né? E que tomou praticamente o reinado dela, tem que assistir os dois saindo das caravelas, com as caravelas dele, com os barcos dele. Ela toda forte, poderosa, traz o filho que agora já é adolescente, que o Ragnar fica todo empolgado, todo feliz, né, de ver o filho crescido. E ela vai toda poderosa e ela começa a fazer as lutas com ele e eles estão sempre juntos. Então, assim, ela não fica com ele, ela não vai atrás dele, ela segue a vida dela. Então, assim, moral da história nisso tudo:
Às vezes a vida vai trazer coisas bem ruins pra gente, né? Uma traição do nosso marido, o descobrir que ele tem um filho com outro casamento, sei lá, alguma coisa nesse aspecto bem difícil que a gente não merece, que a gente não fez por onde. Tipo, a Lagarta não fez por onde, gente. Ela era uma mulher maravilhosa, ela era Mara já. E mesmo assim o marido dela traiu ela, né? Então não é sempre que o seu marido tá fazendo cagada que é por... Não é sempre não, né? Seu marido tá fazendo cagada porque ele quis fazer cagada, obviamente, né? Tem casamento que tinha muita cagada que você fez também e você precisa consertar. Por isso o meu conteúdo aqui, o meu material aqui, para vocês resolverem o seu lado para ver se as coisas se ajustam, né? Mas nesse caso dela não tinha o que fazer e ela sabia muito bem. E eu acho que um ponto aqui muito importante para você que passa por uma traição, que passa por uma situação dessa difícil e você precisa fazer uma decisão, né? Ela ali tinha que decidir se ela ia ficar e dividir o marido dela com essa outra mulher, que o marido dela não ia mandar ela embora, porque ela estava carregando o filho dele, ou se ela ia seguir a vida dela. Uma decisão difícil a ser feita, né? E quando você, eu acho, tá? Quando você tá segura de si, quando você tem dignidade, tem força, sabe quem você é, sabe se defender, sabe o seu lugar no mundo, é bem claro pra você entender o que você quer. E nesse caso, ela não colocou ele contra a parede, ela não questionou, ela não pediu pra ele tomar outra atitude, ela não julgou a atitude dele, isso que eu acho mais lindo. Eu vi, e talvez seja a minha perspectiva de vida também, mas eu vi nitidamente que ela viu o impasse que o marido dela tava, né? Tudo bem, ele foi babaca, ele traiu ela, não precisava ter feito isso, tudo bem. Mas agora que já aconteceu, ele estava no impasse. É escolher entre a mulher que eu amo com meu filho ou essa mulher que tá carregando um filho meu, que pode ser, né, um outro menino pra levar o meu nome, não sei o que, aquela coisa toda. Então assim, ela viu que a cagada tinha sido feita, não tinha como voltar atrás, e que ele estava numa situação difícil. Então ela nem pediu pra ele fazer uma decisão, né? Ela só colocou o ponto dela, tipo, não vou dividir, não vou ficar. E ela pegou no cavalo e sumiu. E aí, o mais lindo dessa história é quando eles fazem as batalhas deles lá, né? Ganha, perde, não sei o quê. E eles retornam. É lindo, até arrepio. Arrepio de verdade. Que ela vai lá nessa mulher, a princesa, né, que agora é mulher do ex-marido dela, e ela vai lá e dá abraço nela, e fala com ela, e vê a criança dela, e fala com os filhos dela, porque são filhos de um homem que ela admira, que ela amava, que ela amou por muito tempo, sabe? E elas têm uma relação total de paz. Elas não chegam a dividir o Ragnar, né, ele nunca fica com as duas ao mesmo tempo, ele só fica lá com a mulher dele, mas assim... A mulher lá que veio com a barriga cheia de criança, né? Ela não é amada por ele. Ela não é valorizada por ele. E eles têm uma relação, se vocês assistirem, ela foi extremamente nobre. Se vocês assistirem lá, vocês vão ver a relação, o tipo de relação que ela tem. Que é a relação característica de uma mulher que força o homem a fazer qualquer coisa. Então ela chegou, ela podia ter ficado lá no reino dela quietinha e criado o filho dela, porque que era marido de outra mulher. Ela podia ter ficado lá. E eu acho que se ela tivesse escolhido ficar lá, criar o filho dela lá e não trazer confusão aqui para essa outra família, ela possivelmente teria arrumado um homem, né, se casado com um homem que era nobre, que amava ela, que ia querer ficar com ela, que ia querer ficar com o filho dela, né? E não tinha dessa de, é filho de outro casamento, não tinha nada disso lá pra eles não tinham nenhum julgamento com isso. É muito legal Vikings por causa disso. Eu acho muito maneiro. E ela poderia ter construído uma vida nobre pra ela, mas não. Ela veio, tomou o marido da mulher, da Lagarta, e o Ragnar não tem nenhuma apreciação por ela, não tem nenhum desejo por ela. Sabe, eles fazem sexo porque é o desejo carnal mesmo, é a mulher dele, eles vão lá e fazem. Cada vez que eles fazem sexo, ela fica grávida de mais uma criança. E ela fica ali só parindo e só cuidando de criança. Ela não tem um propósito de vida, ela não é forte, ela não sabe se defender, ela não sabe fazer nada, sabe? E aí ela fica, como muitas de vocês, cobrando do Ragnar. Você não me ama, você não me olha com desejo, mas você não me quer, você acabou de voltar da luta e você ainda não quer transar comigo, como assim? Como que pode? Que não sei o quê, entendeu? E ele continua fazendo o que ele sempre fez, ele sai pras lutas, ele transa com outras mulheres e engravida todo mundo. Já tem outra lá que tá grávida dele também, teve um filho dele também. Então assim, a dignidade que a gente tem, os princípios que a gente vive, a perspectiva, o olhar da vida, o não ficar presa num erro que foi cometido, numa injustiça que foi cometida contra a gente, é o que vai determinar o nosso futuro.
E sim, o futuro dela seria talvez muito melhor se ela tivesse ficado com o marido dela, se não tivesse nada disso acontecido, mas isso não é a realidade dela. Aconteceu. E aí ela pegou a dignidade dela. Gente, eu acho ela muito foda. Nossa, eu acho ela muito foda. Muito maravilhosa. Isso é Vikings. Aguarde pra ver essa atitude da Lagarta, apesar de ser Mara até o fim. Ela é Mara até o fim? Que bom então, porque não vou me decepcionar com ela então não, né? Porque ela é muito Mara. E aí teve um cara que traiu ela. Então quando ela saiu pra essa jornada aí, né? E eu tô falando isso aqui tudo, gente, pra trazer os princípios à tona, pra trazer essa perspectiva à tona que é muito importante que a gente tenha. Ela sai pra uma batalha e um cara no reino dela toma autoridade e se torna o líder, né? Naquele reinado dela lá. Naquele lugar, na comunidade dela lá. E quando ela volta e ele vê que ele fez isso, ela fica possessa, gente. Ela fica muito puta. Ela fica muito... É muito legal. E aí eles se juntam todos porque eles têm um inimigo em comum. Aí eles vão lá todos batalhar. E aí esse cara quer se casar com ela, quer ficar com ela, acha ela muito linda, maravilhosa, não sei o quê. E aí ela vira pra ele e fala: eu vou ficar com você. A gente vai transar. A gente vai ficar junto e um dia eu vou te matar. Ela fala assim pra ele. Acho muito maneiro. Ela é muito determinada, sabe? Muito cheia de força e dignidade. Sabe as fraquezas dela, sabe que... é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Gente, tem umas pessoas que mandaram uma... Não sei se eu faço pergunta. Alguém mandou pergunta? Ninguém mandou pergunta aqui, né? Vikings. Ela foi muito nobre. Extremamente nobre. Eu nunca fui o mesmo depois de Lagarta. E sem ela, ele mesmo declarou: eu não vi essa parte não, Eu nunca fui o mesmo depois de Lagarta. Não vi essa parte não. Mas não será mesmo não, não tem como não. Deixa eu ver se tem uma pergunta na caixinha aqui. Deixa eu ver o que eu ia falar. Eu falei que eu ia falar um assunto aqui. Deixa eu ver o que eu falei aqui nos meus stories que eu ia falar, pra não deixar vocês no vácuo, né? Quem assiste, quem acompanha e tudo mais. Isso aqui, ó. Então foi a questão de briga de casal, né? Então eles brigaram e estão 4 dias sem se falar. Eu não coloquei essa parte da caixinha não, mas tá lá. Brigamos e... Brigamos, estamos 4 dias sem nos falar. E ele me falou muitas coisas pesadas. Não quero correr atrás para ele ficar se sentindo o que a Luísa faria. E aí eu printei aqui algumas respostas que eu já dei ontem, que são bem convenientes. E eu achei que essa resposta que eu dei aqui foi muito boa pra gente fazer essa análise, tá? E pincelando aí com a história da Lagarta, gente, tem situações na nossa vida que não são de ganha ou perde, de positivo e negativo, de bom e ruim, tá? No caso da Lagarta, ela não tinha na frente dela uma alternativa que seria boa. Ela não tinha. Qualquer alternativa que ela tomasse, que ela tinha na frente dela, seria ruim, tá? Então, se ela saísse, era ruim. Se ela ficasse, era ruim. E em várias situações, eu sei que essa é uma situação mais... uma decisão maior que ela teve que tomar, né? Mas no nosso dia a dia a gente vai ter inúmeras situações o tempo inteiro que a gente é colocado frente a frente com 2 possibilidades e nenhuma delas é boa. Então o que a gente faz nessa situação? E nesse caso, é um caso assim. Então meu marido, a gente brigou, ele falou um monte de coisa que não deveria e agora a gente está sem se falar. Qual que é o problema que essa pessoa está enfrentando? O problema é que ela está chateada, que ela está sem conversar com o marido dela, tá? Esse é o problema principal, o problema base, tá? Ele foi causado por um monte de coisa que ele falou. Mas o problema que ela está enfrentando eu tô sem conversar com meu marido e isso está me matando, isso me faz mal, eu não quero, tá esquisito. Aí ela tem 2 opções. Ela pode esperar até o dia que ele cair a ficha, né? E reconhecer que ele errou e pedir perdão, né? E voltar a conversar. Ela pode fazer isso. Ou ela pode ir atrás dele, né? Pra reatar.
E nesse ir atrás dele, tem várias formas de fazer isso também, né? Obviamente. Ela pode ir jogar na cara dele que ele fez, que ele tem que pedir desculpa. Ela pode ir falar, olha, quer saber? Eu também errei, então vou te pedir desculpa pela minha parte. Ou ela pode voltar e falar que esse quer pro almoço, né? Tem várias possibilidades. Nenhuma dessas possibilidades é a ideal na nossa cabeça, né? Então a alternativa mais ideal é que ele caísse a ficha automaticamente agora, hoje, e viesse me pedir desculpa pra gente voltar a conversar, né? Só que isso não está no campo das alternativas que ela tem pra vida dela, porque isso vai depender dele, né? Então assim, as duas alternativas que ela tem, ir atrás dele ou ficar sem falar com ele até que ele resolva, né? As duas são ruins. Aí você precisa ponderar, e eu acho que geralmente a gente tende a ponderar as duas alternativas que a gente tem, pensando no julgamento das pessoas de fora ou usando preconcepções que a gente tem da vida. Então, no caso, olha o que ela falou: não quero correr atrás para ele ficar se sentindo. Então ela está tomando uma decisão, está tendendo a tomar a decisão de não ir atrás dele por causa de preconceitos que ela tem com relação a isso. Então, se eu vou atrás, ele que errou, se eu vou atrás, ele vai sentir que ele está certo. Ele vai sentir que ele não precisa pedir desculpa. E aí, que tipo de relacionamento que eu estou gerando, né? Só que ao fazer isso, ela está continuando a ficar triste. Ela está continuando a manter um peso no coração. Enquanto essa mulher não resolver esse problema, qual que é a chance, a não ser que ela seja muito fria, tá? E geralmente eu acho que a gente não é fria desse jeito. Pode ser que ela seja, se for, beleza. Mas qual que é a chance de uma mulher que tá numa situação dessa conseguir fazer um projeto muito top pro trabalho dela? Ou conseguir ser uma mãe super atenciosa e calma e paciente para lidar com os filhos dela? Ou ser uma mulher que mantém a rotina de dieta? Diga não para o chocolate quando ela está nesse estado. Qual que é a chance que ela vai ter de ajudar outras pessoas? Entendeu? Qual que é a chance que ela vai ter de achar novas oportunidades para ganhar mais dinheiro? Ou de planejar alguma coisa legal para fazer, uma viagem, uma festa, um encontro com as pessoas? Ela não está em condições de fazer isso. Então, quanto mais tempo você fica nessa situação, mais atraso você está trazendo para a sua própria vida. Então, o que eu faria? Eu iria atrás do meu marido. E eu acho que quando duas pessoas brigam, as duas têm uma parcela de culpa nessa briga. Ninguém briga sozinho. Se você não quiser, você não vai brigar com a outra pessoa. Se vocês chegaram a brigar, se ele chegou a falar coisas horríveis pra você, teve algum processo que levou a isso, né? Então, seja porque você já aceitou muito dele, seja porque você, não sei, né, falou alguma coisa pra ele também, fez alguma coisa que ele não gostou. Então, assim, não tô justificando o que ele fez, mas se vocês brigaram, vocês dois têm parcela de culpa. Então, você pode ficar esperando até que ele reconheça a parcela dele e venha te pedir desculpa, ou você pode iniciar o processo e ir atrás dele e falar: olha, a gente brigou, e eu sei que eu fiz isso, isso e isso que foi errado. Eu queria te pedir desculpa por isso. E gostaria muito que a gente voltasse a se falar. Pronto. Ah, mas ele não tem que reconhecer que ele errou? Se ele fosse seu filho, sim. Aí você falar pra ele: filhinho, o negócio é o seguinte: quando a gente briga com um coleguinha, e a gente faz umas merda com um coleguinha, a gente tem que pedir desculpa. Se você fosse a terapeuta dele, você poderia falar: por que você tem tanta dificuldade de pedir desculpas? Vamos ver como que era a relação do seu pai e da sua mãe, né? E se você fosse a juíza da história, você podia falar: tem que pedir desculpa, se você não pedir, você vai pra cadeia, né? Mas você não tem esses papéis, porque não é porque você não quer, não, porque você querer, você quer, né? Ser a juíza, ser a terapeuta e ser a mãe desse cara. Mas esse papel não está disponível para você ter. E quando você tenta fazer esses papéis, te falta o recurso para executá-los. Então a mãe poderia falar: se você não pedir desculpa pro coleguinha, eu vou te colocar de castigo. Aí ele vai lá e pede desculpa porque ele não quer ficar de castigo. O juiz poderia falar: olha, se você não pedir desculpa, você vai pra cadeia. E aí ele pede desculpa porque ele não quer ir pra cadeia. Tem como a palavra tem como você
tem como você certificar que o negócio vai ser feito, entendeu? A terapeuta poderia falar, olha, se você não for abrir o jogo, não for falar comigo, o que está acontecendo, é melhor que a gente não se encontre mais, porque eu não tenho como te ajudar se você não conversar. E aí, se ele quiser continuar vendo a terapeuta, ele vai ter que abrir o jogo e falar o que está acontecendo, porque ele não está pedindo desculpa pro coleguinha. Agora, a gente, como esposa do cara, a gente não tem essas ferramentas. Então, assim, o correto seria que ele pedisse desculpa? É justo que ele peça desculpa? Com certeza, provavelmente, né? Só que a gente não tem maneira de fazer com que isso efetivamente aconteça. Então a gente tem que olhar aquilo que a gente tem o poder de fazer, que está nas nossas mãos, e executar aquilo com maestria. E a tendência é que quando a gente executa o que está nas nossas mãos para ser executado com maestria, pelo fato de que nós somos o gatilho das nossas vidas, do nosso meio, as coisas tendem a mudar completamente. Então, eu nessa situação, se eu sou a mulher, que meu marido não tá falando comigo, ele falou coisas horríveis comigo, eu tô chateada com isso. Por causa dessa chateação, eu vou tender a comer besteira, eu vou tender a não malhar, eu vou tender a ficar chorando, eu vou tender a não fazer meu trabalho bem feito, eu vou tender a não ver oportunidades na minha frente, eu vou tender a ser uma péssima mãe, eu vou tender a não ajudar as pessoas. Eu não quero isso pra minha vida. Então, pra resolver isso, eu falaria, amor, o negócio é o seguinte, a gente brigou feio, foi horrível, e eu vi que eu falei aquilo com você, e eu fiz não sei o que. Não devia ter falado, não devia ter feito. Você me desculpa? E deixa ele falar. Às vezes ele fala desculpa, você fala não desculpo. Eu gostaria de voltar a conversar com você. Eu sei que você pode estar muito doído com as coisas que aconteceram, vou te dar um tempinho, mas eu não tô aguentando mais essa dor no meu coração de não falar com você. Você é meu marido, eu gostaria de ter acesso a conversar com você. O que você quer pro jantar, hein? Pronto, eu faria isso, tá? Então, essa é minha visão sobre esse assunto aí que atordoam vocês o tempo inteiro. Ah, mas ele tem que pedir desculpa. Ah, mas eu não vou. Mas aí não vai criar. Aí vamos só completar com essa frase, né? Mas aí você não vai criar uma pessoa que vai sempre falar assim comigo? Gente do céu. Ele não fala assim com você porque ele não pediu desculpa na última vez, não. Deixa de ser boba. Ele fala assim com você porque ele sente no direito de falar. E por que ele sente no direito de falar? Porque você é uma bobona que fica aí ouvindo ele falar coisa ruim pra você. Que isso, gente? O cara começou a falar besteira, começou a falar merda, você se levanta e sai do ambiente. Você nem ouve o que ele tem pra falar. Se ele falou, se ele não falou, você nem vai saber. Aí, com o tempo, ele vai falar, pô, tô falando pro vento, vou parar de falar. Aí ele para de falar. Pega seu tênis, vai correr. Pega a vassoura, pega um fone de ouvido. Põe o fone de ouvido, tampa assim, ó. E vai limpar a sua casa. Deixa ele falar. Aí ele vai perceber que você nem respondeu. Aí ele vai sacar que você não está ouvindo. Cuida da sua vida. É o seu resultado que vai te trazer a autoridade que você quer para as pessoas te respeitarem. Falei sobre isso nos stories de ontem. A autoridade que você tanto quer, o respeito que você tanto quer, não é nem autoridade, você quer respeito. O respeito só vem com a autoridade. E a autoridade, ela vem com resultados. A menos que você seja uma autoridade eleita em alguma categoria, como seria a terapeuta. A terapeuta é autoridade ali naquele lugar. E é uma autoridade que foi dada para ela, porque ele procurou ela para ser terapeuta dela. A mãe é uma autoridade. Uma autoridade inata, porque se você não fizer o que sua mãe quer quando você é pequeno, ela tira o seu videogame. Ela é uma autoridade. O juiz é uma autoridade verdadeira. Se você não fizer o que o juiz fala, vão te prender e te colocar na cadeia. Agora, a gente como mulher não nos foi dada nenhuma dessas autoridades, gente. Se a gente quer ter o respeito, a gente precisa adquirir esse respeito, e a melhor forma de fazer isso é através de resultados. Não adianta eu falar pra vocês, gente, olha, eu sou muito boa no que eu faço, tá? Sou muito boa, você devia comprar meu curso. Você devia comprar. Você vai comprar porque eu fiz isso? Agora, se eu tivesse o poder de falar, se você não comprar o meu curso, você vai pra cadeia. Aí você ia comprar. Mas eu não tenho essa autoridade. Então, como que eu preciso convencer as pessoas de que eu tenho um curso legal pra elas comprarem? Isso tem a ver com casamento, peraí. Eu preciso mostrar resultado. O meu curso, gente, faz assim, assim, assado. Quem quiser assim, assim, assado, vai comprar o meu curso. Então você como esposa, você como mãe, e a mãe tem essa autoridade inata, né? Mas só quando a pessoa é pequena.
Menino fez 18 anos, começou a ganhar o dinheiro dele. Se você não construiu uma autoridade conquistada através de resultados com sua família, eles vão te dar as costas e não vão voltar para olhar para você, não vão olhar para trás. Então, assim, dentro do seu casamento, você precisa conquistar esse respeito, conquistar essa autoridade. Como que você faz isso? Através de se tornar uma pessoa digna, forte, dona de si, independente, agradável, motivadora. É o equilíbrio dessas duas forças, de estar ali para as pessoas e estar ali para você mesma. Cuide da sua vida, essa que é a solução. O seu marido vai começar a te respeitar mais, ele vai começar a te tratar melhor quando você tiver uma vida nobre, que não tem como não ser respeitada. Eu já falei diversas vezes como você faz isso. Você faz isso através de cuidar do seu corpo. Para com o desleixo. Para de deixar jogada no sofá sem fazer nada. Vai cuidar de você. Tem uma rotina de exercício físico. Tem uma rotina de comer com consciência. Vai cuidar da sua vida financeira. Traga valor para esse mundo de forma que ele queira retribuir através de te pagar pelo seu trabalho. Vai atrás de conhecimento, leia bons livros, faça bons cursos, organize o seu tempo, organize a sua casa, organize o lugar que você está. Cuide de você, cuide do seu cabelo, da sua pele, das suas unhas, das suas roupas, cuida dos seus filhos, aprenda como ser uma boa mãe, cuide do seu negócio, seja uma boa funcionária se você trabalha para alguém. Contribua no mundo que você vive, faça caridade, ajude as pessoas que precisam, compareça nos seus relacionamentos, ligue para sua avó, ligue para sua mãe, mostre um cuidado com eles, um carinho com eles, faça aquilo que você considera importante que uma esposa deve fazer. Ai, mas ele não merece, mas é você como esposa, é a sua vida, você tem que separar as coisas. Cuide de cada parte da sua vida. É com isso que você vai criar dignidade para você. É com isso que vai aumentar o respeito que as pessoas têm quando olham para você. E aí quando você abrir a boca, vai ter valor, vai ter respeito, ele vai querer ouvir, as pessoas vão querer ouvir, não vão ser obrigadas, igual a mulher lá do Ragnar, que agora ele é obrigado a ficar com ela porque ela veio e botou a banca e foi fazendo filho atrás de filho. Não se coloca nessa posição em que a outra pessoa tem que fazer alguma coisa pra você porque você tá forçando, sabe? Porque você vai ficar sem. Você vai ficar sem o respeito, sem o resultado, vai ficar se humilhando, mendigando, querendo as migalhas. Mas se a pessoa se retira, ele vai atrás falando no quarto. Sai do quarto! Ô, gente, eu acabei de falar, né? Quando ele começar a falar merda, se retira, tá? Aí você tá na sala, aí você vai pro quarto. Ele tá falando merda lá no quarto? Qual que é a regra, então? Se retira. Ai, mas aí eu vou pra cozinha e ele vai atrás de mim. Se retira. Aí eu vou pro banheiro e ele vai atrás de mim. Se retira. E aí eu espero que em algum ponto você fique um pouquinho mais esperta e sai de casa. Pega o seu carro, dá uma volta pela vizinhança. Ou então vai dar uma corrida. Deixa ele sair correndo atrás de você. Aí você corre mais rápido ainda. Vamos ver quem ganha essa corrida. E eu não tô falando de brincadeira não, eu tô falando sério. É se retirar. Se você tem um marido que não sabe conversar, né, que não sabe ouvir feedback, que não sabe entender que você tá me magoando quando você fala isso, você precisa mostrar pra ele com ações que você não vai tolerar isso mais. Vai tomar um banho bem relaxante, isso mesmo. Já cheguei ao ponto de sair de casa e dormir na casa de uma amiga para esfriar a cabeça. Eu tentaria não chegar a passar a noite fora, né? Voltaria para minha casa à noite. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, cadê? O meu não fala é nada.
Vamos trocar os maridos aí, ó. Quem tá querendo um marido que fala muito, manda mensagem aí pra... Que não fala nada, manda mensagem pra Dionei aí, ó. Às vezes a gente troca os maridos, vocês vão ver. Problema é bom na vida dos outros. O problema da vida dos outros é muito maravilhoso. Vou responder uma pergunta aqui da Cachita. Deixa eu ver aqui. Ótima pergunta da Amada aqui, ó. Normal não ter a percepção das coisas, mesmo às vezes já sabendo, pois já tinha assistido pelo menos uma vez. E ela tava falando antes aqui, ó. Lu, peraí. Falar de um assunto bem que eu me questiono muito também, tá? Vou falar sobre essa pergunta dela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, nessa caixinha aqui. Acho. Ó, então é o seguinte. Lu, percepção você tem sozinha? Às vezes de assistir a sua live, acontece alguma coisa e eu não compreendo. E aí ela continua falando, depois de assistir a sua live de novo é que cai a ficha. Sempre estou assistindo suas lives mais vezes. Normal não ter percepção das coisas, mesmo às vezes já sabendo, pois já tinha assistido pelo menos uma vez. Tá, vamos pensar aqui. É normal sim, tá? Com certeza absoluta. O que acontece é que o meu conteúdo, eu estou ensinando vocês a encarar a realidade, a entender a realidade como ela é e se beneficiar dela, né? Ser bem sucedida na sua vida, especialmente no seu casamento, tá? E eu falo todos os assuntos aqui, então em várias áreas da vida, né? O que eu tô falando pra vocês são coisas que eu vivo nos últimos 10 anos da minha vida. Tem coisa que eu ouvi quando eu tinha lá 12, 13, 14 anos, né? As meninas estão saindo da merda, vão ver lá. Várias coisas vocês vão aprender lá, são coisas que eu aprendi do meu tio, quando eu tinha lá meus 12 anos, 13 anos. Então assim, tem 15 anos, 18 anos, 20 anos que eu tô elaborando essas coisas na minha cabeça, né? É a mesma coisa com outros ramos. Então, você vai aprender marketing digital, tá? Uma coisa que você nunca viu, nunca estudou. Aprender negócio em geral, por exemplo, né? E aí você vê lá o curso da pessoa, vê lá o passo a passo e tudo mais. Na hora que você vai aplicar, não é tão simples assim, tem um monte de peculiaridades. E eu vejo muito, porque eu dou mentoria para mulheres que estão entrando no marketing digital. E geralmente eu aconselho elas a ter uma metodologia. Então elas já compraram o curso do Ladeirinha, já compraram o curso do Érico, né? Já compraram alguma coisa. E elas têm o curso e mesmo assim falta um monte de clique. Que eu vou lá e trago pra ela. Não, isso aqui tá desse jeito, não sei o que, tá. Por que eu acho que acontece isso? Eu acho que isso acontece porque é uma coisa nova. Então são vários conceitos que você precisa, né, amarrar na sua cabeça. Acho que não vou responder nada direito aqui nisso, eu tô bagunçando todas as coisas, né? Então tá, a primeira coisa é que quando a pessoa tá falando, a pessoa que tá te ensinando alguma coisa, ela já viveu aquilo muito tempo, tá? Então por isso que pra ela é tão simples e pra você talvez não seja. Então isso é um ponto, tá? O segundo ponto é que e isso é uma coisa que a Andréia já falou muito comigo, a Andréia da minha equipe. Às vezes a gente tá assistindo a sua live e a gente tá com um problema. Então a gente ouve a live e a gente leva tudo pra esse um problema que a gente tem. E a gente sai da live, beleza, iluminou aquele problema, resolvi, tá? Ela falou que no dia seguinte, se ela for assistir a mesma live, ela pega outra coisa, completamente diferente. Porque o dia dela tá diferente. Então, e isso acontece em todos os tipos de conteúdo. Então, às vezes eu ouço o Ladeirinha, né, numa live, ele fala uma coisa. Aí depois ele fala outra coisa e aí a ficha cai pra aquela outra coisa, sabe? E às vezes eu tenho que assistir mais de uma vez mesmo a mesma coisa que ele fala pra que as fichas todas vão caindo, né? Então eu acho que pode ser isso mesmo. A gente tem focos, às vezes, direcionamentos. E aí eu vou falar uma coisa que eu nem sei se é verdade, mas uma reflexão aqui, tá? O que eu acho que pode acontecer? Se você tá cheia de probleminhas pra resolver na sua vida, sabe? Cheia de coisas pra colocar no lugar, tem várias áreas que precisam ser melhoradas, eu acho que tende a acontecer muito isso. Porque aí você vai... Eu acho que pode ser isso, tá? Vê se faz sentido pra vocês. Tem um monte de coisas que vocês querem resolver. Aí você assiste a minha live e aquilo se aplica pra, sei lá, pro seu casamento.
o mesmo conceito, porque os meus conceitos aplicam para sua vida inteira, não é só pro casamento, né? Então, o mesmo conceito vai aplicar pro seu negócio. Mas aí você resolveu o seu casamento, tá aqui, beleza. Só que na hora que você tava assistindo aquela live, você tava com problema no casamento e no negócio. Só que o casamento tava doendo mais. Então você pegou a live e aplicou ali pro casamento. Aí resolveu o casamento, tá maravilhoso, não sei o quê, e olha pro seu negócio, meu Deus do céu, como é que eu resolvo isso? E aí você não percebe que era o mesmo conceito. Mas por que você não percebe? Porque quando você ouviu a minha mensagem, quando você ouviu o meu conteúdo, você o fez só pensando no seu casamento, porque estava doendo muito. Então eu acho que pode ser isso. E aí quando você começa você tá com a vida no lugar, né? Várias coisas estão sob controle. E aí, por exemplo, na minha vida agora, tá tudo sob controle. Tem umas coisinhas que precisam melhorar e tudo mais, mas tá tudo, não tem nada doendo muito, sabe? Até coisas que eu tenho carregado há muitos anos comigo, dores que eu tenho carregado há muito tempo, ano passado resolvi uma grande delas, sabe? Então assim, eu fui resolvendo essas dores. Então agora quando eu escuto um conteúdo, eu acho que eu estou, por ter resolvido vários pepinos na minha vida, né? Eu não acho que eu sou mais inteligente do que ninguém. Por isso que eu tô falando isso, tá? Porque se eu fosse muito inteligente, eu ia falar, não, gente, peraí, porque eu sou muito inteligente. Então, quando eu escuto uma coisa, clica na hora, porque eu sou muito inteligente. Eu não sou, eu sou uma pessoa bem mediana, tá? Bem normal. Em alguns aspectos, eu até me consideraria um pouquinho burra. E de verdade mesmo. Mas eu acho que por causa da clareza, por estar com as coisas no lugar, eu chego pra assistir um conteúdo, eu não tô com uma dor que precisa ser resolvida na hora, sabe? Então eu consigo escutar o conteúdo e absorver assim muito dele. Claro que eu não absorvo tudo, mas eu consigo absorver muito mais dele. Porque eu não tô com uma dor gritando, tipo, vou esperar ela falar isso, quando ela falar isso, quando ela falar, sabe? E já teve um momento na minha vida que eu tinha várias dores ao mesmo tempo, e eu ia assistir, por exemplo, a Lara Nesteruca, eu ficava doidinha querendo saber que horas que ela ia falar daquele assunto, meu Deus, eu preciso resolver, eu quero a opinião dela nisso, porque ela tem uma cabeça muito boa, e eu não tô conseguindo pensar, não sei o quê. Então assim, quando você começa a ficar toda com clareza, toda bonitinha, eu acho que você começa a ter talvez essa capacidade. Mas isso é só uma reflexão, tá? Não sei se isso é verdade. Eu acho que pode ser isso. E eu acho que a minha capacidade de pescar, mas não tenho percepção de tudo sozinha, não. Mas eu tenho de muita coisa, eu acho. Eu acho que eu tenho de muita coisa, mas não tenho de tudo. Eu acho que o fato de eu conseguir ter de muita coisa pode ser devido a isso. Um outro ponto que me ajuda nessa parte é que eu não atiro para todo lado. Então assim, quando eu encontro um assunto e uma pessoa que é expert naquele assunto, eu ouço aquela pessoa muito. E eu não enjoo fácil das coisas. Quando eu gosto de uma comida, eu como ela 20 dias seguido, não tem problema com isso. Eu gostando, tá tudo certo. Então com pessoas também eu sou assim. Então eu passei acho que uns 2 anos ouvindo tudo do Érico Rocha. Tudo. Hoje em dia, se o Érico ficar doente e quiser precisar de um suporte, eu acho que eu posso fazer o papel dele lá, sinceramente. Porque as pessoas fazem as perguntas, eu já sei o que ele vai responder. Eu já sei a linha de pensamento dele, eu já sei o que ele... Nossa, tudo, assim, não tem... É muito difícil ele tá falando com o público dele e eu não saber qual vai ser a resposta. Por quê? Porque eu assisti muito dele, muito. Todo mundo já tinha enjoado dele, não sei como é que você aguenta mais o Érico Rocha. E eu tava lá, absorvendo até eu quase virar ele, entendeu? Então eu acho que é isso que eu faço. A Lara, a mesma coisa. Eu fui absorvendo ela, mas aí tá vendo, eu acompanho 1 ou 2 pessoas por vez, porque eu assisto tudo da pessoa. Eu não fico rolando feed, eu não gasto meu tempo com feed, eu não fico vendo a vida das pessoas, não faço esse tipo de coisa. Então, eu não tô dizendo que você não deve fazer, tem momento da vida que a gente precisa, tem momento que eu precisei assistir a Bárbara Brunca só pra aliviar, pra rir, pra achar, né, é legal, e tô precisando voltar a assistir umas coisas mais tranquilinhas assim, mas eu absorvo muito da pessoa, entendeu? Então eu acho que pode ser isso. E um outro ponto é o seguinte, eu não tenho a percepção de tudo sozinha, isso com certeza não. Então até agora eu falei só assim, o que me ajuda a ter um pouco mais de percepção, porque eu acho que eu tenho um pouco mais. Porque às vezes eu tô trocando ideia, né, com as minhas alunas e tudo mais, que acompanham o mesmo conteúdo, que estão fazendo o mesmo curso, e elas não tiveram essas percepções ainda, sabe? Pode ser que eu esteja mais tempo nisso também, não sei, mas eu tenho um pouco mais de percepção, eu acho que tenho. Mas eu não tenho estudo sozinha. Então, eu tenho uma mentora. Eu me encontro com ela, agora nesse momento é uma vez por mês. Inclusive hoje eu vou encontrar com ela. Adoro o dia de encontrar com a mentora, é muito bom. Aí eu entendo a sensação que vocês têm quando vocês vão encontrar comigo, sabe?
Que no começo eu ficava achando assim, gente, ela vai me ver de novo, será que ela quer mesmo falar comigo? Não é possível, eu já falei na live, será que não sei o quê? E agora eu sei que é muito empolgante, é muito legal, aquele momento seu, que você vai poder abrir a sua mente, resolver conflitos ali, é muito legal. Então eu tenho mentoria, tá? Eu tenho uma equipe maravilhosa. Então assim, tudo que vocês veem que tá acontecendo, quem eu me tornei até agora e quem eu vou me tornar é por causa da equipe que eu tenho. Então a gente troca muita ideia, eles me ajudam muito a cair a ficha. Tem coisa que a ficha tá quase caindo, mas falta uma coisa no lugar, eu trago pra minha equipe. Então assim, isso me ajuda demais. E assim, eu tenho a equipe e eu tenho 2 pessoas na equipe que são assim, a mesma, é como se fosse uma continuidade da minha cabeça, sabe? Então nós somos assim, como se fosse uma continuidade. Então eu falo com elas o que eu quiser falar, do jeito que eu quiser falar, não tem que ficar pensando muito, sabe? Então isso ajuda a dar esse clique, porque é como se fosse 3 cabeças assim, nós somos 3 que temos a mesma mentalidade, a mesma cabeça, a mesma perspectiva. E aí uma ajuda, né, a cair a ficha da outra. Geralmente elas que me ajudam, né, no caso. Bom, e eu tenho meu marido. Então assim, o que vocês veem aqui, gente, não existiria sem ele, tá? Isso é verdade, sabe? Eu queria até que não fosse parte dele, eu queria até que isso tudo fosse só meu, porque, né, eu tenho aquele orgulho de eu construir, eu que fiz, com meu esforço, meu dinheiro, que não sei o quê. Mas é muito dele. Muito, 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 muito dele. Tem assim, tem bastante coisa que veio da minha criação com a minha mãe, teve algumas coisas do aprendizado com meu pai, algumas coisas, né, com a minha família e dos meus irmãos e tudo mais, mas o meu marido tem grande participação nisso aqui. Então, as fichas que não caíram, aquilo que eu não pesquei, eu converso com ele sobre isso. Então eu converso muito com ele. Então, se eu tô com algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que não tá caindo, que não tá, sabe, eu tenho ele. Então, assim, eu, sinceramente, não acho que seja possível. Eu falei com a minha cliente ontem de mentoria. A gente tava terminando as nossas sessões e eu falei, olha, eu acho que é utopia você achar que você vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei, que você vai construir um negócio forte e foda, se você não tiver uma rede de apoio muito boa. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Não tem jeito de a gente ver tudo. A gente não tem todas as habilidades que são necessárias para construir um negócio, para construir uma vida, tá? Por isso que eu sou fã do casamento. Porque ali no casamento, aquilo que você tanto reclama do seu marido é exatamente o contrário do que você pensa, o contrário do que você é e o que você precisa para você se acertar, para você se melhorar, sabe? Por isso que eu sou muito fã disso. E eu sou uma pessoa muito individualista. Muito. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de trabalhar em equipe. Muita, 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 muita. Eu nunca fui da galera, eu nunca fui cheia de amigas. Eu sempre fui muito na minha, sempre fui muito mandona. Então eu era aquelas meninas que brincava sozinha, porque tinha que ser do meu jeito. Eu preferia brincar sozinha do que brincar do jeito das pessoas, sabe? Então sempre fui assim. Quando eu virei adulta, eu vi que eu ia me ferrar desse jeito. Que apesar de eu achar que eu era muito maravilhosa, porque essa sensação de ser muito maravilhosa, né, é uma coisa que me pertence, eu acho que eu sou muito fenomenal, eu na verdade não sou. É uma deturpação da minha percepção da realidade e de mim. Então é muito importante, e colocar a minha cara aqui no Instagram, mostrar quem eu sou aqui, me fez entender isso. Porque pra mim eu seria amada por todos. Pra mim eu era a pessoa assim mais fofa que existia no planeta Terra, sabe? Então assim, entender que eu não sou perfeita, entender que tem um monte de coisa que falta em mim e que eu preciso de outras pessoas, é essencial para esse processo dessa percepção e de as coisas, né, clicarem pra mim. Então, eu tenho mapeado os meus pontos fracos, eles estão ali na minha frente, né? Eu fiz como é que chama? Eu já fiz diversos testes, né, pra ver personalidade, pontos fracos, pontos fortes. Outro dia mesmo eu fiz um com uma psicóloga e foi exatamente o que eu já tinha ouvido. Então acho que agora eu vou parar de fazer esses testes, porque realmente é o que eu já sei meus pontos fracos. E já tenho arrumado formas de mitigar cada um deles. Conversei com meu marido, pedi pra ele me dar opinião quais são os meus pontos fracos, com a minha equipe, e eles estão sempre apontando as coisas pra mim também. Então assim,
tá mapeado aquilo que eu tenho dificuldade, tá mapeado aqueles são meus pontos fracos, e quando eu sei que eu tô lidando com algum ponto fraco, eu não tomo a decisão sozinha, eu não tento pensar sozinha, eu trago para outras pessoas. Então hoje mesmo eu tô atrasada porque eu tava conversando com a minha equipe sobre uma decisão que eu preciso tomar, uma coisa que eu preciso fazer. E eu sei que era um ponto fraco meu. Não podia fazer isso sozinha sem ver a perspectiva delas. Então, é isso. Eu não tenho tudo sozinha, mas eu tô com a minha vida no lugar, com clareza, pra poder, né, entender as coisas com mais facilidade. Acho que isso facilita muito a vida. Eu ouço muito o conteúdo daquela pessoa que eu considero ser relevante. Muito, 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 muito. Tipo, o Ladeirinha, eu tô chegando nesse ponto já também. Já sei o que ele vai responder agora. Se a Ladeirinha ficar doente, eu posso ser a Ladeirinha, tá? A Ladeirinha. E eu conto com pessoas que são boas naquilo que eu sou ruim. Então eu tenho mentora, eu tenho uma equipe, eu tenho um marido com o qual eu converso muito, e uso muitos pontos dele que eu achava que eram errados, que eu achava que eram muito diferentes, que eram muito esquisitos, e eu uso isso pra me moldar, sabe? Pra me aperfeiçoar. Porque ele não é perfeito, e aquilo que eu vejo que não é perfeito nele é exatamente o ponto que eu preciso me moldar em mim, sabe? Então, eu acredito muito nisso, que quando você... E eu tenho que ir, gente, que a gente tem o Clubhouse agora. Clubhouse em 1 minuto. Ju e Rit Souza, as perguntas de vocês foram muito boas. Vamos falar sobre isso lá no Clubhouse? Vocês estão no Clubhouse já? Eu vou levar pra lá, tá? Vou terminar aqui. Vou até tirar um print aqui dessas perguntas, porque se eu não responder lá, depois eu respondo pra vocês. Ué, como é que eu tiro o print no celular? Ah, tirei, pronto. As perguntas, né? Você acha que sua mãe te transmitiu essa crença? Que crença é essa, Ju? Depois você me fala, que eu perdi um pouco aí. Luísa, o que acha da frase homem que não tem uma boa relação com a mãe não será um bom marido? Eu vou lá pro Clubhouse, depois a gente fala sobre esses assuntos aí, tá bom? Um beijo pra vocês, até segunda-feira, bom fim de semana. Tchau, tchau.